Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo aí na sua tela as nossas mídias sociais. Se você quiser participar, se você quiser enviar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, um elogio, uma pauta, uma ideia para a nossa produção, você pode mandar através das nossas mídias sociais. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Carmen Bressani. Ela é coordenadora da Auditoria Cidadã de São Paulo. Olá. Obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada, Denis. Eu é que agradeço. Cumprimento você, cumprimento a todos que nos assistem aqui pelos vídeos, pelas mídias sociais. E ficamos muito felizes para termos essa oportunidade de tratar desse assunto extremamente delicado e atual, que é a questão da previdência pública, né? Exato, que está tirando o sono de muita gente, né? Mas agora nós vamos rodar a nossa matéria e logo na sequência a gente volta aqui com a doutora Carmen para falar sobre previdência, reforma, dívida pública, coisa que mexe no seu bolso. Daqui a pouquinho. Afinal das contas, há ou não um déficit com relação à previdência social no Brasil? Segundo os senadores do nosso país, sim. Uma comissão especial de inquérito CPI, que trabalhou durante 6 meses, apontou em seu relatório final que o que existe é a inclusão de servidores federais, civis e militares, má administração de recursos públicos e também um exagero nas projeções relativas ao envelhecimento da população. Já o governo afirma categoricamente que o déficit é real e precisa ser enfrentado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou que o rombo na Previdência é inquestionável e hoje não é momento mais de demagogia. Na sua opinião, o que vai mudar na aposentadoria no Brasil? Não vai mudar nada, porque eu estou com 10 anos de aposentado já, então para mim não tem. Agora, para quem vai aposentar, realmente acredito que vai mudar muito. A gente rodou, a gente voltou a antes dos direitos trabalhistas. Vai ficar ruim para a gente, que é um trabalhador, pai de família, vai poder aposentar mais, pelo que eu estou vendo aí. Eu acho que daria um balanço aí na nossa economia, daria um balanço aí na nossa infraestrutura, se nós falamos de emprego, de questão de trabalho. Existem casos de aposentadoria, principalmente com relação a alguns políticos, juízes, desembargadores, de R$30 mil por mês ou até mais. O que o senhor acha disso? Eu acho isso uma exorbitância. A mesma coisa que todos os privilégios que deputados e magistrados têm. Eu acho que teria que ser, se existe isonomia no país, teria que ser igual para todo mundo. Eu acho um absurdo, porque tudo bem, eles foram lá, fizeram faculdade, prestaram concurso, mereceram, ganharam, tudo bem. Mas se você parar para pensar, se grande parte dessa aposentadoria fosse revertida para o povo, eu acho que o índice de utilização desse dinheiro seria bem maior e bem melhor para a sociedade. Doutora Carmen, é um tema que mexeu com o Brasil e ainda está mexendo, né? Porque ninguém sabe como vai ser, de que forma vai ser, como vai ser implantado, o que realmente altera, o que mexe na vida de quem já é aposentado, o que vai poder alterar na vida de quem está no processo de aposentadoria. As pessoas têm muitas dúvidas e até eu diria uma certa ansiedade, né? Porque mexe com o dia a dia da pessoa, muitas das vezes com o sustento da pessoa. Eu queria que antes da gente entrar num termo mais técnico até, a gente pudesse esclarecer ao nosso telespectador algumas dúvidas cruciais. Primeiro, para quem já é aposentado, para quem já se aposentou, essa reforma altera alguma coisa? Então, a reforma da Previdência é mais uma das reformas que vem naquele pacote de ajuste fiscal, né, que o governo vem implementando, com a intenção de salvar a economia brasileira. Então, em nome disso, vários pacotes várias medidas já foram implementadas no país, recentemente, né, pelo governo Temer, e agora temos a reforma da Previdência, que vem exigindo um sacrifício da população para que as contas públicas possam se equilibrar, né? Então, nesse pacote há uma série de medidas propostas que inicialmente eram bem maiores, né, nessa PEC
da Previdência, da reforma da Previdência, essa proposta de emenda constitucional da Previdência. A proposta original era bem mais ampla, né? Era bem mais ampla e agora, em função de uma forte pressão popular, ela ficou mais restrita um pouco. Mas ainda exige muito. Com os já aposentados, teoricamente não mexeria, né, da forma como foi apresentado. Quer dizer, só para o telespectador, se a gente passar com um pouquinho mais de clareza, aí, a pessoa está ansiosa, né, sobre Certo. isso. Você, meu irmão, minha irmã, que já é aposentado, não altera absolutamente nada. Você vai continuar recebendo aquilo que você recebia, com os reajustes que você recebia anualmente. É lógico que tem aquela defasagem, aquela perda, mas, em tese, a sua aposentadoria não alteraria absolutamente nada. Esse acho que é um ponto importante a passar ao telespectador. Mas e aquelas pessoas, doutora, que já têm o direito adquirido, ou seja, já completou o tempo para se aposentar, mas ainda não deu entrada no pedido da aposentadoria? Vai alterar alguma coisa? Aos que já têm o direito adquirido também não altera. Quem hoje já completa todos os requisitos para se aposentar hoje, também já estão com o direito adquirido e se aposentam. Independente se ela dá entrada hoje, amanhã ou depois da reforma da Previdência. Exato. Agora, quem está no processo para se aposentar, né, teriam que cumprir um pedágio, né, para as novas regras que seriam impostas para os futuros aposentados, né. Então muda a questão de idade, né, tanto para o servidor da Previdência privada, quanto da Previdência Pública, professores, militares, policiais militares, né? E então esta reforma atinge aqueles que estão no processo de aposentadoria. Tá? Ou seja, ainda não atingiram o prazo legal previsto. Isso. E vão atingir esse prazo, eventualmente, depois da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência. Aí sim teria uma alteração. Exatamente. Então, você veja, uma das normas colocadas é que o trabalhador teria que contribuir por 40 anos para, teoricamente, conseguir se aposentar pelo teto da Previdência privada. Que hoje é de? Hoje chega a 5 mil, né? 5 mil reais, dá mais ou menos 5 salários mínimos. Isso. Algo em torno de 5 salários mínimos. Então, o teto da Previdência, ele teria que contribuir por 40 anos para conseguir esse teto. Mas a idade mínima para o homem é de 65 e a mínima, de acordo com a reforma, para a mulher seria 62. Então, vamos fazer só uma continha aqui. Vamos supor que a pessoa comece a trabalhar com 20 anos de idade, né? Se ele contribuir por 40 anos para a Previdência, ele, aos 60 anos, contribuiu com esses 40 anos. Mas ele ainda não pode se aposentar. Teria mais 2 anos. A mulher mais 2 anos e o homem mais 5, mesmo que ele tenha contribuído ininterruptamente os 40 anos para a Previdência. Outro grande problema é que existe uma idade mínima de contribuição, né? E a gente está vendo que é muito complicado no Brasil de hoje. As pessoas não conseguem atingir esse mínimo de contribuição. Mas quando a senhora diz a idade mínima, como assim a idade mínima para começar a contribuir? É porque a partir de um certo período de contribuição, né? A partir de 15 anos de contribuição, você pode já se aposentar com, agora 25 anos, pode se aposentar com um percentual. Ah, certo, que não seria integral, seria aqueles 80%, dependendo do caso. Depois vai aumentando conforme vai trabalhando. Só que mesmo esse mínimo, né? Por exemplo, já se constatou que as pessoas hoje em dia não conseguem contribuir 25 anos. Todos estão muito abaixo de 25 anos de contribuição. A grande maioria, acho que 90 e tantos % da população não consegue contribuir. Não consegue contribuir por quê? Questão de desemprego, questão da informalidade, empregos que o trabalhador trabalha, mas ele não é registrado em carteira. Exato. Né? Então, isso vai um alerta, né, ao telespectador. Você é autônomo, você às vezes está desempregado, está fazendo sua atividade. Não esqueça, né, de recolher a contribuição previdenciária. Por quê?
vai contar esse tempo que você recolhe. Não adianta você falar, esse tempo eu estava desempregado ou eu não recolhi, não vai contar. Então isso daí você, em tese, vai se aposentar ainda mais velho do que o normal. Exatamente. O ideal seria que recolhesse, mas às vezes também uma condição financeira não permite, exato. impede aquele trabalhador de fazer esse recolhimento. E nós temos aí também essa questão da reforma trabalhista que passou, que fez a terceirização do trabalho, né? Então, com essa terceirização do trabalho, essa volatilidade de trabalho fica muito maior, muito mais possível. Quer dizer, a pessoa entra para trabalhar numa empresa e fica sujeita a ser demitido a qualquer momento. É muito mais fácil esse sistema de demissão, readmissão em novas empresas, com períodos de intervalos de trabalho, né? Então, fica hoje ainda mais difícil para a grande maioria da população atingir os requisitos de aposentadoria proporcional e principalmente a aposentadoria pelo teto integral. O que nós questionamos também é, será que esta proposta colocada, que exige da população este sacrifício, isto seria realmente necessário? Esta é a colocação que nós fazemos. Porque existe muita discussão sobre isso, né? Inclusive vários autores já falam, eu escutei desde que, não, olha, a Previdência não é deficitária, isso daí é conversa mole, não existe, ela pode continuar como está, como previsões assim catastróficas que daqui a 10 anos não se paga mais nenhuma aposentadoria. Exatamente. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande entre algumas opiniões. A realidade é uma, a Previdência no mundo mudou, né? A população mundial envelheceu. Não tem como se manter um sistema que vigorava há 60, 70 anos atrás, quando a idade média, expectativa de vida, aliás, de um cidadão era de 55 anos e hoje está em 75. E provavelmente daqui a 10 anos vai estar em 80. Então, realmente, alguma coisa precisa mudar. Mas será que é só nesse ponto, nas aposentadorias menores, ou passa por uma ferida que nós temos aí, que pouca gente cutuca, que é a aposentadoria especial? E aí, entenda-se, legislativo, executivo, judiciário, muitos funcionários públicos, que isso representa o grosso do pagamento da aposentadoria. É isso mesmo. Nós temos aí na atual Constituição, essa Constituição vigente de 88, uma grande preocupação do legislador à época de dar uma garantia para o que é chamado de Seguridade Social, né? Que é composta de um tripé. Tem a saúde, a educação e a assistência social. Isso forma um capítulo da Constituição chamado Seguridade Social. E o Constituinte, tão preocupado para que isto funcionasse bem, previu também no artigo 195 da Constituição fontes de recursos para subsidiar essa Seguridade Social. E quais são as fontes de recursos da Seguridade Social? As fontes de recursos são aquelas contribuições que o trabalhador faz na sua folha de pagamento, né? A contribuição que os patrões fazem na sua folha de pagamento e mais uma série de contribuições que foram criadas na Constituição para subsidiar esta Seguridade Social. Que contribuições são essas? É aquela contribuição sobre o lucro das empresas, a CSLL, contribuição sobre o lucro líquido das empresas. A COFINS, que é a contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social, né? Uma série de outras contribuições, como, por exemplo, as contribuições sobre apostas de jogos de loteria. Existe uma contribuição que é feita ali. São administrados pela Caixa. São administrados, repassa para essa Seguridade Social. Enfim, o legislador se preocupou em também garantir recursos para essa estrutura de saúde, previdência e também assistência social. Por que o governo divulga dados de um déficit? E, por exemplo, a ANFIP, que é a Associação dos Fiscais
da Previdência faz um estudo e garante que não é deficitário. Aonde está essa diferença, né? Onde estão as diferenças entre o cálculo do governo e o cálculo dessas associações, dessas entidades que são pessoas que cuidam dessa parte de auditoria dessas contas? O governo apresenta um cálculo que só leva, em primeiro lugar, em consideração as verbas que são recolhidas, as receitas dessas incidências em folha, empregado e empregador. Não coloca no pacote as receitas dessas contribuições, por exemplo, né? Então, mas aí, em tese, essas contribuições não teriam também outras finalidades, como a educação, o repasse para a educação? não. Porque se for tudo utilizado, pelo menos a argumentação do próprio ministro Meirelles, né? Se for tudo utilizado só para pagamento das aposentadorias, o resto da Previdência fica descoberto. Então, o que o legislador de 88 fez foi garantir com algumas contribuições que foram criadas especificamente não só para a Previdência, para a Seguridade Social, que é Previdência, Saúde e Assistência Social. A educação tem outras fontes de recurso. Então, mas esses impostos não cairia também na parte dos outros dois itens, não ficar destinado só para assistência, para a Previdência Social? A Previdência Social é a maior fonte de consumo desses itens, né? Mas ela garante também as outras partes. E isso, eu estou dizendo, pelo seguinte, já vamos até fugir da parte da Anfip, que alegava que a Seguridade Social não era deficitária, né? E vamos para um resultado da CPI da Previdência, né? Houve no Senado uma CPI recente, que acabou de encerrar as suas atividades, que teve uma série enorme de várias audiências públicas, 6 meses de duração teve essa CPI, e teve uma conclusão, um relatório, que foi aprovado por unanimidade, inclusive com a participação dos aliados da base, né? No dia do relatório estava lá, por exemplo, Romero Jucá, que assinou a concordância com o relatório da CPI, né? O relator da CPI disse algumas coisas, eu até vou pedir licença para ler um trechinho desse relatório da CPI, que é interessantíssimo, né? Que diz assim: é possível afirmar com convicção, isso aqui é transcrito do relatório, que foi aprovado e que está no site do Senado. Então, se alguém tiver a curiosidade, quiser conferir informação, basta acessar o site do Senado Federal, que você vai encontrar o que a doutora vai ler agora. Isso. É possível afirmar com convicção que inexiste déficit da Previdência Social ou da Seguridade Social. São absolutamente imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo governo federal sobre a contabilidade da Previdência Social, cujo objetivo é a aprovação da proposta de emenda constitucional 287, afirmou o relator da CPI. Desculpe, quem foi o relator? O relator foi Hélio José, do PROS do Distrito Federal, né? Para ter uma ideia aqui do grau de problemas que eles encontraram nas afirmações do governo, eles queriam mover uma ação contra os ministros e contra o Henrique Meirelles, pelas falsas e inexatas informações. Então, houve um acordo de que todos assinariam a favor do relatório se não fossem movidas essas ações contra os ministros. Também está lá no site do Senado, no resumo do site do Senado, toda essa pauta com essas conclusões, né? Então, que conclusões que chegaram à CPI? Já que não tem déficit, qual é o problema da Previdência Pública?
Então, um dos problemas gravíssimos que a CPI pôde levantar na questão da Previdência Pública são as dívidas que as empresas têm para com a Previdência. Então, muitas empresas têm dívidas astronômicas com a Previdência. As dívidas com a Previdência somam mais de 450 bilhões. Algumas são praticamente incobráveis. São empresas que faliram. Faliram, já não existem mais, não tem sucessores, não tem etc. sucessores. No entanto, outras empresas altamente lucrativas têm dívidas absurdamente altas, que não se justificam, né? O segundo colocado no ranking das dívidas para com a Previdência é a empresa JBS, que recebeu uma série de benefícios aí do BNDES, né? Teve uma alta lucratividade, ela tem 2 bilhões e 300 milhões de dívida para com a Previdência Social. É uma cifra absurda. Muito grande, né? muito grande. Nós temos aí vários bancos, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, A própria do o governo. Bradesco. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são órgãos públicos, são bancos Exato. estatais, né? E que tem tido lucros recordes ano após ano. E mesmo assim tem um déficit enorme com a E Previdência. mesmo assim tem um déficit da Previdência. É muito difícil manter uma Previdência se tais empresas lucrativas não contribuem com a sua parte, né? Nós temos... Doutora, só um Pois não. detalhe. Eu li recentemente, vi um gráfico que me deixou estarrecido, de quanto é arrecadado pela Previdência, quanto é utilizado para pagamento de aposentadorias de até um salário mínimo e meio, mais ou menos, e quanto é gasto com o pagamento das aposentadorias especiais. Para o nosso telespectador entender. Você que é aposentado, que ganha um salário mínimo, 1,5, 2 salários, você representa uma massa de mais de 80% dos beneficiários da Previdência. Quem ganha até 2 salários mínimos, se eu não me engano, era esse o índice, 80 e poucos por cento. Os outros 15 a 20% que ganham aposentadorias especiais, isso daí entenda, membros do Legislativo, ou seja, deputados estaduais, federais, do Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, funcionários públicos. Essa outra camada, ela gasta, ela consome mais da metade do que é arrecadado pela Previdência. Quer dizer, 20% consome 60%, uma coisa assim, do que é arrecadado. E o aposentado normal, que ganha até 2 salários mínimos, ele representa, se eu não me engano, 30% da despesa da Previdência. Será que não é esse ponto que a gente deveria analisar com um pouco mais de carinho? Porque a gente, de repente, está penalizando uma massa enorme de trabalhadores aposentados aí, que ganham até 2 salários mínimos, que em dinheiro de hoje daria algo em torno de R$ 2.000 reais, 2.000 e poucos reais, ao passo que aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais, as aposentadorias especiais, é que consomem uma quantidade enorme de dinheiro da Previdência. mas eu não tenho dúvida, Denis, concordo plenamente com você, né? Nós estamos aqui com uma proposta de Previdência que atinge todo trabalhador, até o desempregado, porque o desempregado que não está podendo recolher, né, vai ser penalizado não conseguindo se aposentar no futuro. Então, nós estamos penalizando os mais pobres, né? Enquanto que os mais privilegiados não vão sofrer assim, nenhuma consequência maior. Inclusive, como eu disse, esses empregadores que deixam de recolher e ficam aí enrolando com ações judiciais infindáveis, né? Quer dizer, daqui a 300 anos ainda estão lá com recursos para não pagar a Previdência. Então, né? Mas e dessas aposentadorias especiais? Porque, desculpe insistir nesse tema, é porque é muito fácil você mexer com a massa que não tem como se defender. Não tem prestígio político, não tem prestígio no judiciário, etc, etc. Só tem o poder do voto, que é importante, que é muito importante. Mas outra coisa é você mexer com ministros, com desembargadores, com deputados, com senadores que ganham aposentadorias de 20, 30, 40 mil reais. Quer dizer, isso daí eu acho que é uma coisa que deveria ser muito repensada, porque o povo recebe isso daí, olha, mexendo na sua aposentadoria, ele não tem a quem recorrer.
Agora, e com essa classe especial, que parece que as coisas mudam, mas com eles nada muda? Eu acho que tudo poderia ser revisto, né? Primeiro, não massacrar mais uma classe de trabalhadores, já que são esses 80%. Os demais, poderíamos até verificar algumas normas e tudo mais, considerando que esse grupo que você mencionou não pertence ao regime geral da Previdência. Tem uma Previdência especial. Então, precisaria ser um caso muito bem analisado, porque também o recolhimento desses contribuintes é diferente do recolhimento desta massa de assalariados. Não tem o teto da contribuição, não? A contribuição da Previdência, que é essa massa de assalariados, contribui sobre um teto X. Se ele for um empresário que ganha 20 salários mínimos, ele não vai contribuir com 20 salários mínimos, com o total do seu salário. Ele contribui até o teto da Previdência. Isso é diferente, por exemplo, para os funcionários públicos federais. Funcionário público federal contribui sobre o total do seu salário, né? O total do seu salário incide a contribuição, que é hoje 11%, e por uma medida provisória do Temer, aumenta para 14% para o ano que vem. E mais ainda, o funcionário público federal, depois que se aposenta, continua pagando a Previdência. O Brasil é o único lugar do planeta em que a pessoa, depois que se aposenta, ainda continua contribuindo. Ainda continua contribuindo. Isso aconteceu, essa mudança, aconteceu na época do mensalão. Né? Quando foram presos lá, o Roberto Jefferson... Ainda no governo Lula, né? Exatamente, naquela época, quando houve aquela questão do mensalão, né? Se apurou que uma das fatias do mensalão foi para provar justamente isso, a cobrança, a absurda cobrança de previdência de quem já é aposentado, né? Então, você veja que também há um sistema de cobrança diferenciado do regime geral da Previdência Social, né? Então, eles ganham mais, mas também recolhem mais, né? O que estaria faltando também para melhorar a arrecadação da Previdência como um todo, não só na geral, como no público, né? Para dar uma arejada e um ingresso mais de financeiro e garantir a saúde das previdências privada e pública, seria uma economia mais desenvolvida, com o crescimento da economia. Sim, aí tudo fica mais fácil, né? Se você tem ingresso de novas pessoas no serviço público, no mercado de trabalho, você consegue aumentar a arrecadação e garantir a saúde, né, financeira também. Medidas essas que não estão sendo feitas pelo governo, porque o governo está terceirizando também, né? E com isso diminuindo a arrecadação previdenciária, né? Com a diminuição da arrecadação, enxugando tudo se o corpo. complica, né? Porque entra menos dinheiro no caixa. Entra menos dinheiro no caixa. Para programas sociais, para tudo. Mas, doutora, infelizmente nosso tempo está se esgotando, passou muito rápido. Acho que é um tema polêmico, está aqui o meu convite novamente para a senhora. Se a senhora puder nos honrar aqui com uma outra participação para falar um pouquinho mais sobre os dados em números, né, para a população entender o que está acontecendo, fica aqui o convite. Eu queria abrir a senhora, as suas considerações, se a senhora quiser deixar algum recado, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, eu gostaria só de falar rapidamente sobre uma outra mordida que é dada na Previdência Social, que é uma chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, que também foi falado na CPI. Se ela fosse tão deficitária assim, o governo não daria uma mordida de 30%, agora aumentou de 20% para 30% nas verbas da Previdência para pagamento de dívida pública, né? Esta é uma questão seríssima. Então, você veja, a Previdência, né, que eles dizem que é deficitária, ano após ano eles vinham retirando 20% dessas receitas para pagamento de uma dívida que é muito questionável e que paga juros altíssimos, né, beneficiando esse setor financeiro.
Então, eu gostaria de encerrar, né, agradecendo mais uma vez o convite e pedir a todos que fiquem muito atentos, porque todo esse sacrifício que estão pedindo à população brasileira, né, certamente não seria necessário se nós tivéssemos aí uma medida de contenção dessa sangria do dinheiro da Previdência, né? Esse dinheiro que existe na Previdência e que está sendo desviado para outras finalidades. Então, essa CPI é muito importante que acompanhem, que vejam, procurem na internet, só colocar resultado da CPI da Previdência, que vai ver lá elencado todos os reais motivos pelos quais a Previdência está sem dinheiro e estão exigindo da população um sacrifício que no final não vai adiantar, porque a sangria vai continuar. Então é aquele negócio, cada presidente que entra, cada novo governo que entra, faz uma nova exigência, retira mais recursos e cada vez tem que retirar mais porque a sangria não termina. Então nós temos que tampar o ralo da Previdência e não deixar que o dinheiro que entra lá se escoa, principalmente para o pagamento dessa dívida pública que hoje chega a mais de 5 trilhões. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.